Bolsonaro pode ser preso nas investigações sobre a sua suposta participação em uma trama golpista, se houver motivos ou provas para isso. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou contra um pedido de habeas corpus preventivo para Bolsonaro, para impedir sua eventual prisão. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de junho de 2024, são 10 horas e 30 minutos. Lula criou uma arma contra o bolsonarismo, uma arma de altíssima eficácia. A força parlamentar da extrema-direita poderia inviabilizar o governo Lula, mas o tripresidente teve experiência e visão para criar mecanismo de defesa. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Aí você vê parte do armamento da artilharia que o presidente Lula criou para defender o Brasil do fascismo, que, cooptando os mais pobres através da compra, do suborno de seitas religiosas, como as de Malafaia, Edir Macedo e tantos outros picaretas neopentecostais, o Lula, sabendo que essa força que faz as pessoas humildes votarem contra si mesmas, acreditarem na extrema-direita, sabendo disso, ele preparou um mecanismo de defesa que vai salvar o Brasil daquilo que está assustando o planeta, o fascismo, ou seja, o neonazismo, a sombra de Adolf Hitler que ainda ameaça a espécie humana. Lula nomeou Flávio Dino e Paulo Gonet em meio a uma grande gritaria. O que acontece é que ele vem nomeando ministros do STF que ele sabe que estão preparados para formar com outros ministros legalistas do STF uma barreira contra a extrema-direita. Com Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, além da possibilidade de Edson Fachin e Barroso se perfilarem, o que acontece é que resta de direitistas que podem roer a corda Nunes Marques, André Mendonça, terrivelmente evangélico, e Luiz Fux. Mas mesmo esses três, como você vê, eles votaram contra uma blindagem a Bolsonaro, que seria esse habeas corpus que ele tentou, não é? Mandou alguém, para não partir da defesa dele, mandou alguém entrar no STF com um pedido de habeas corpus preventivo, para ele não ser preso por dar um golpe de Estado no país, e o STF recusou, obviamente, porque o Bolsonaro está em vias de ser julgado por tentar dar um golpe no país. E o Supremo se tornou uma arma contra o fascismo que ameaça a humanidade. A Transparência Internacional, que é ligada à extrema-direita lavajatista, criticou Lula por indicação de Zanin, Dino e Gonet. Infelizmente, uma parte da esquerda caiu nessa e, junto com a mídia, começou a criticar o Lula por não botar, não indicar, na verdade, uma mulher negra para o STF, nesse momento em que ele disse o seguinte: olha, eu não tenho ninguém que eu conheça o trabalho. Ele indicou, só o PT e o Fernando Henrique Cardoso indicaram mulheres para o STF. O Fernando Henrique indicou uma, a Ellen Grace Norfleet, e o Lula indicou a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, não é? O Lula indicou, o Lula e a Dilma, né? Eles indicaram mulheres para o STF. Então, e também o Lula indicou o primeiro negro desde o início do século XX, o primeiro presidente que indicou um negro foi o Lula. Antes do Flávio Dino, o Lula tinha 3 ministros favoráveis a ele no STF e mais 7 que foram indicados por governos do PT. Mas com a indicação de Flávio Dino são
4 ministros do Supremo que são francamente identificados com a mentalidade progressista e mais 7 que foram indicados pelo PT. São 11 ministros progressistas e agora você vai ter uma barreira contra o fascismo erguida nesse país. Sem força política, essa matéria da Folha que saiu hoje mostra como Lula está usando um escudo contra o bolsonarismo. Sem força política, o governo usa STF como escudo anti-Congresso conservador. A última instância da justiça, o STF, tem se tornado também o último recurso do governo Lula diante das derrotas sucessivas em pautas de costume contra a maioria conservadora do Congresso Nacional. O que aconteceu? Projetos de repercussão que apresentam divergência entre os dois campos, geralmente com a derrota do Planalto, têm acabado em terceiro turno no Judiciário. Foi o caso do marco temporal, por exemplo, no ano passado, da saidinha neste mês, que vai acabar sendo engavetada pelo Supremo e é para onde deve seguir a PEC das drogas, caso seja aprovada no Congresso. Em alguns casos, a gestão já conta com uma judicialização para barrar decisões conservadoras do Legislativo. Sem maioria, o Planalto entendeu que, embora tente articulações e vetos, suas chances de vitória no Congresso em pautas ideológicas têm minguado. Então, o terceiro turno passa a ser no STF, e essa foi a estratégia de Lula, que grande parte da esquerda não entendeu, mas que agora fica clara para todo mundo. A estratégia infla discursos bolsonaristas, de ditadura do judiciário e tal. O líder da oposição na Câmara, o deputado Felipe Barros, classifica a situação como judicialismo de coalizão, blá blá blá. No marco temporal, o Lula vetou todas as menções à restrição das demarcações de terras indígenas. A derrota era esperada e aí o Supremo tem revertido tudo. A PEC das drogas, tudo isso vai ser revertido pelo escudo que o Lula criou contra o fascismo que tomou o Congresso Nacional, tomou o poder legislativo e que tem essa grande maioria de ricaços que financiam a extrema-direita brasileira. Então você agora pode entender por que é que o Lula tomou as decisões que tomou, e tudo isso se deve à experiência dele, que impediu que o Brasil caísse na mão do neonazismo nazifascista de Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.